Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Queria convidar todos a se colocarem de pé. Nós agora teremos a oportunidade de darmos sequência ao culto que já iniciamos na hora que a gente acordou em casa, né? Então vou pedir para que você feche os teus olhos. Nós vamos estar agora agradecendo ao nosso Deus pelo dom da vida. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nós estamos aqui gratos, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tivemos um sono tranquilo, um sono reparador. Obrigado, Jesus, porque nós acordamos com o fôlego que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue, Senhor, abençoando, Senhor, as nossas vidas. Abençoe aqueles que estão em casa, Senhor, acompanhando essa transmissão, Deus. Que eles sejam totalmente impactados, que eles possam receber a Tua presença, Senhor, que possa sua casa transbordar, Senhor, de unção e de alegria, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso estamos felizes, estamos alegres, Senhor, estamos felizes de estarmos na Tua casa, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada um que aqui se encontra, Deus. Abençoe esse culto da manhã, que o Senhor logo mais à noite também possa estar manifestando a Tua glória neste lugar, Senhor. Que em nome de Jesus possamos estar saindo daqui cheios da Tua presença, Senhor, que possamos desfrutar de um domingo abençoado na Tua presença, Senhor. E nós queremos começar esta manhã, Senhor,
te rendendo graça, glória, louvor e te dando uma linda salva de palmas, Senhor, porque Tu és o único merecedor de toda a honra, de toda a glória. Seja exaltado neste lugar, Espírito Santo. Seja exaltado em nome de Jesus. O véu que separava já não separa mais a igreja. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluias! Só para te adorar, Senhor. Aleluias! Louvado é o teu nome. Nesse momento você vai ter a oportunidade de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Que possamos declarar que somente o teu reino é eterno. Tu és fiel, Pai.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu
agradecemos, Senhor, pela manifestação da Tua glória, Pai. Nós queremos hoje Te conhecer melhor do que ontem, Deus. Que a cada dia o Senhor possa se manifestar de uma forma diferente, Senhor. Que possamos ter mais intimidade contigo, Deus. Tu és adorado, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Que possamos declarar o Yeshua. Amém? Que possamos declarar que o Senhor é o Deus dessa casa. Louvado é o Teu nome, Jesus. Yeshua. Toda a igreja assim, ó. Yeshua. Como um único coral, Senhor Yeshua. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, nesta manhã. Mais uma vez, Yeshua. Yeshua. Sopra teu vento, Senhor. Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, de cada amor eu falharia. Declare pra Ele nessa manhã. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Ser achado Eu quero conhecer Jesus. Meu
humilde nessa manhã. Muitos estão nesse momento acamados. Muitos estão nesse momento perdendo suas vidas. Mas você tem o privilégio de estar aqui adorando o nome dele nessa manhã. Você tem o privilégio de dizer: Yeshua, Yeshua, o meu amado é o mais belo. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare a ele. Declare esse amor. Yeshua, Yeshua. Declare. Belo entre milhares e milhares. Diga pra ele. O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares e milhares. o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado em nosso coração teu amor, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, nós te exaltamos, nós nos alegramos nisso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode se sentar. Depois da mensagem nós temos ainda um momento muito especial. Segura aí, papai. Segura aí, família. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto aqui. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Bom dia, igreja. Bom dia. Neemias, capítulo 6. Eu quero avisar que a gente tem bastante conteúdo nessa manhã. Queria que você ficasse atento. Importante. Neemias, capítulo 6. Amém? Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não estivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles me enviaram a mesma mensagem, e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem o seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior.
Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo mal feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas que ameaçava para me intimidar. Deus, louvado seja teu nome, ó Deus. Que o Senhor nos dê discernimento santo para vivermos a tua palavra e avançarmos na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou buscar tentar ser mais direto possível nessa mensagem, que é uma mensagem que tem a ver com discernimento. Discernimento para que nós possamos continuar avançando. Essa mensagem é uma mensagem de direcionamento pastoral para a igreja. É uma mensagem de cuidado com a igreja. Quando nós aqui começamos a dizer que a igreja iria começar a crescer há quase 8 anos atrás, eu lembro que a gente orava estendendo as mãos para o bairro. Eu não sei quantos já estavam aqui, os mais antigos vão lembrar. Eu lembro que eu passava por esse bairro também orando, que a gente fazia orações com esse templo vazio, impondo as mãos sobre bancos que nunca ninguém havia sentado. E eu tenho certeza, Leila, que muitos antes de mim, pastores e líderes que aqui passaram, também fizeram isso. E a obra tem avançado. Mas é necessário que o povo de Deus tenha discernimento. Nós temos recebido muitas vidas aqui em nossa igreja. Muitas pessoas chegaram especialmente nesse último ano. A última contagem que fiz marcava 135 pessoas que chegaram entre janeiro e até essa data neste local. Deus fez uma promessa. E nessa manhã eu estou para lembrar você de que é necessário discernir para que possamos continuar caminhando. Que você não se distraia. Eu esperei um bom tempo para pregar essa mensagem. E essa mensagem tem a ver com a nossa realidade espiritual. Portanto, quando eu subo nesse púlpito, eu prego o que é necessário para a igreja. O púlpito não é um ambiente de indireta para ninguém, não é para ferir ninguém, não deve ser usado para isso. Eu tenho temor de Deus, mas agora é hora de você enxergar tudo aquilo que tem acontecido e continuar olhando para o alvo. Alguns chegaram aqui feridos por causa de púlpito, por causa de líderes. Chegaram aqui feridos por causa de palavras. Mas essa palavra que eu estou dando é porque eu esperei o tempo de falar. O tempo é esse, o tempo. Porque a gente está em dezembro. Esperei um ano inteiro e nós vamos romper esse próximo ano nesse crescimento. Discernimento é ver com clareza. É ser iluminado segundo a vontade de Deus e não se desviar daquele plano que Deus criou original. Não ser desviado por interferência externa. Não ser desviado por causa das nossas preferências. Discernimento é maturidade. E ao longo dessa mensagem eu vou mostrar isso para você biblicamente, não é um achismo pastoral. Nós vamos consolidar a mensagem na palavra, senão não é mensagem de Deus. Neemias, ele passa por 3 fases
especialmente nesse capítulo 6, fica muito claro. Neemias, que se torna o copeiro do rei, ele fica distante do seu povo durante longo tempo. Não vou entrar muito nesse contexto, mas Neemias estava lá sendo preparado para um grande empreendimento de Deus. O primeiro ataque que ele vive é que existe um laço de aparente amizade com alguém que não é amigo, mas na verdade é inimigo. O texto diz, entre o verso 1 e o verso 4, que os inimigos ouviram que o muro estava pronto. Os inimigos ouviram que o muro estava pronto, que aquele paredão estava pronto, estava quase tudo terminado, que as brechas estavam fechadas, mas os portões não haviam sido colocados. Nós precisamos tomar cuidado quando quase tudo está pronto. Quando quase tudo está pronto, Laís, quando quase tudo está pronto, Jonathan, os nossos inimigos tentarão dar o golpe de misericórdia para que não alcancemos o projeto de conclusão daquilo que Deus preparou para nós e para os outros. Quando quase tudo está pronto, quando é o agora ou nunca, os nossos inimigos vão tentar mais uma vez empreender algum tipo de ataque. Se eles não fizerem nada imediatamente para interromper a obra, não somente os muros vão ser concluídos, mas os portões vão estar no lugar. Isso tudo é muito poético, mas isso não diz só a respeito da comunidade de fé que se reúne, mas também da nossa vida, por onde a gente anda. Quando você estiver prestes a concluir algo, redobra a atenção. Quando você estiver conquistando aquilo que de fato o Senhor falou, essa igreja vai chegar nesse ponto, redobra a atenção, porque senão você pode colocar tudo a perder. E tanto o início quanto o final é muito importante. Então esses inimigos se apresentaram ali para Neemias, chamaram ele para uma conversa, e nesse momento Sambalate, Gesem tentaram arranjar esse encontro, e por aparência a gente poderia achar que era um encontro amigável, que era um encontro de reconciliação, que era um encontro para discutir algo pacificamente. O convite pode ser parecido como uma pausa que alguns tomaram na pandemia. Não por causa, eu tenho feito essas ressalvas, irmãos, tem pessoas que não podem estar por causa de problemas de saúde, eu sei disso, tá? Mas alguns fizeram pausas que me parece que eu não sei se termina depois do fim da pandemia. Eu acho que essa pausa está acontecendo muito antes disso. Uma pausa para férias, uma pausa para poder se distanciar, esquecer daquilo que Deus mandou fazer. Tem que ter discernimento. Pausa é importante, mas a pausa não dura para sempre. Nós precisamos olhar que Neemias, ele teve uma pausa, mas foi uma pausa onde Deus estava preparando para ele entrar em ação. Então existe pausa e pausa. Precisamos olhar para esse texto e ver que Neemias percebeu, discerniu, porque ele estava equipado, de que não era somente ver através de uma aparência externa, era entender que aquela oferta de Sambalate, Gesem e Tobias não era, irmão Júlio, uma oferta vinda da parte de Deus, porque Neemias era dotado de discernimento, quando ele fala, mas eles pensavam em me fazer mal. Irmãos, aqui chegamos, desse ponto para lá nós vamos falar muito sobre isso. Então o que é o discernimento? É a capacidade de julgar as coisas ou avaliá-las de acordo com o ponto de vista de Deus sobre elas, e não de acordo com o seu ponto de vista, ou não de acordo com uma aparência externa, ou não de acordo com o experiencialismo, mas com os olhos do Pai. Frequentemente nós somos enganados por causa de aparência externa. Nós falamos sobre isso quando eu ministrei aqui sobre Davi, em 1 Samuel 16, verso 7, né, que fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma diferente, e o cristão é dotado dessa oportunidade de discernir com esse olhar do Pai, com olhar de amor, mas com olhar de autoridade, com olhar de avanço espiritual. Muitas pessoas confundem discernimento
com o ser radical, com o ser negativo, mas o discernimento é tão capaz de ver o bem onde os outros veem o mal, quanto é capaz de ver o mal onde muitos estão vendo o bem. Discernimento espiritual, discernir o que realmente é bom e o que realmente não é. Os cristãos de hoje, eles sofrem muito por falta de discernimento. Você quer ver uma coisa? Um tempo atrás que eu estava fazendo umas visitas a algumas igrejas, eu estive numa escola bíblica dominical e vi ali o professor, que era um pastor, ministrando aula para alguns jovens universitários. E ele falou, Karen, sobre a autoridade do homem no lar. Ele falou também de que o homem deve se amoldar a Cristo e se sacrificar, né, pela sua esposa. Ele falou desses princípios e se levantou ali um escudo dessa altura para falar que não é assim. Mas a Bíblia diz exatamente assim. E aí nós cristãos, nesse tempo onde as universidades possuem orientadores que tentam nos desviar dos princípios da palavra, nós precisamos estar com a antena bem ligada. Não seguir algumas lideranças de uma boa aparência, de um discurso fácil, mas que não andam na natureza do Cristo. Difícil pregar isso aqui, mas é verdade. Jovens, cadê os jovens? Levanta a mão. Ele os escolheu porque sois fortes, já venceram o maligno. Então, quando vocês entrarem nesses ambientes, lembre-se disso, vocês são dotados de discernimento, não da falta de. Não podemos aceitar coisas cegamente porque parece bom, porque soa bem. Nós temos que julgar cuidadosamente todo conselho através da palavra de Deus. Todos nós, não somente os jovens. Nós podemos até imaginar que Neemias, ele realmente estava seguindo a palavra de Deus porque ele estava equipado com discernimento. Talvez ele pudesse ter lido o Provérbios 27, verso 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Essa passagem por si só nos lembra de não olhar para aparências externas, mas julgar com sobriedade. Algumas vezes quando a gente vem aqui e ministra, eu tenho essa experiência, irmãos. Poxa, que palavra dura, pastor. Hoje eu falei lá para os homens, parabéns, a escola bíblica dos homens estava muito bom, tenho certeza que outras também. Mas eu falei, olha, palavra difícil que eu tenho para ministrar hoje. Mas eu quero dizer para você que essas feridas, se forem feitas em você, são feridas do amigo. São feridas de despertamento. Melhor do que os beijos enganosos do inimigo. Esses homens, Tobias, Gesem, eles estavam ali fazendo esse discurso aparentemente bom. Vamos conversar. Como a gente pode desenvolver esse discernimento, pastor? Primeiro, se você deseja ver as coisas como Deus as vê, você precisa conhecer a palavra dele. Você não vai ter discernimento de Deus se você não conhece a palavra dele. Quem não conhece a palavra de Deus é incrédulo. Nós precisamos conhecer. Porque se nós cremos, a Bíblia diz que nós precisamos conhecê-lo ainda mais. Quem não tem interesse de conhecer esse Deus é incrédulo. É porque não tem fé nesse Deus, não acredita que Ele é Deus. Mas nós que recebemos essa tão grande salvação, nós precisamos conhecer a sua palavra. É o primeiro passo para a gente desenvolver discernimento. Em segundo lugar, o discernimento vem por causa da maturidade espiritual. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos lá. Como disse, é um encontro muito importante nessa manhã. É um encontro para a gente estabelecer ou lembrar de alguns pilares. Hebreus 5, do verso 12 ao verso 14. Discernimento vem por causa da maturidade espiritual. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine.
novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o que? Entre o certo e o errado. Então discernimento é para quem tem maturidade. É necessário buscar essa maturidade. O discernimento não é algo para um bebê espiritual, porque um bebê, ele coloca na boca qualquer coisa. Entendeu isso? Um bebê coloca na boca qualquer coisa, né? Um giz de cera que a Josi, né, deu lá para o bebê, né? Sei o próximo que virá, não sei. Enfim, vai colocar qualquer coisa na boca, porque ele não sabe discernir. E eu tenho falado, cuidado com o que você vê de mensagem, cuidado com o que você lê, porque talvez você não avançou no status do leite espiritual para algo mais consistente, não consegue avaliar e vai colocar qualquer coisa na sua boca. Terceiro, o discernimento ele pode ser dado como um dom do Espírito Santo, um dom espiritual. 1 Coríntios 12:10 fala isso. A gente pode procurar o Espírito para isso, pode se relacionar com Ele. Sem discernimento nós podemos pensar que um convite perigoso do nosso inimigo é uma coisa boa, é uma oferta de reconciliação. Nós podemos pensar que é presunção. Nós podemos pensar que os nossos próprios desejos nobres são promessas de Deus. Nós podemos pensar que Deus está dizendo agora ou mais tarde, quando na verdade Ele está dizendo mais tarde ou agora. Podemos pensar que alguém é uma grande referência, quando na verdade está causando danos ao povo de Deus. Você está comigo? Amém? Está entendendo isso? Então, discernimento, presta atenção nessa palavra. Quando a gente vê esse trabalho avançando, com Neemias, eu amo esse texto. Quando eu cheguei nessa igreja, eu acho que eu fui apresentado ao livro de Neemias, por causa da festa da variedade, né? O povo se animava em trabalhar, né? Eles tiraram uma partezinha desse texto e é o tema, o versículo tema desses encontros da festa da variedade. Mas mais ainda, esse texto mostra que Neemias, ele tinha um foco. Neemias, usando o discernimento, não apenas escapa da armadilha, ele não se distrai no seu trabalho. Por que eu vou parar o meu trabalho para ir conversar com vocês? 4 vezes eles vão lá convidar Neemias para esse diálogo. 4 vezes Neemias responde a mesma coisa. Na 5ª vez eles mandam um mensageiro, ele responde a mesma coisa. Porque se o inimigo ele pode distrair o povo de Deus, então ele venceu. Se ele puder começar nos especializando nas coisas menores, nas distrações, ele vai diminuir o foco das coisas maiores e nós perdemos nossa eficácia para a obra do Senhor. Essa é a causa de que muitos estão vivendo uma pausa tão grande, porque estão realmente nas coisas menores. Nas coisas menores. Já disse, você não vai tropeçar na montanha. Você vê a montanha com facilidade, mas uma pedrinha pode fazer você cair. Discernimento. Neemias ele foi persistente em seu discernimento. Embora esse pedido veio 4 vezes, ele não se rendeu. Ele disse: olha, eu estou fazendo aqui um trabalho, um ótimo trabalho, então eu não posso descer, eu não posso parar. Porque o trabalho deveria parar para eu estar com vocês? O discernimento deu foco a Neemias. Quem discerne tem foco. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse e ele fez. Você sabe o que Deus quer que você faça? O que você parou de fazer? Por que foi viver férias das coisas de Deus? Deus está te chamando, como na quarta-feira, assista a mensagem de quarta-feira. Para quem está em pausa nas coisas de Deus, é um alerta. Estou exortando em amor. Acorda. Acorda. Não vai viver na caverna para sempre igual Elias. Então hoje é um chamado, é um confronto mesmo, querido, que o pastor está propondo aqui. Ele sabia, Neemias sabia o que Deus queria que ele fizesse. Eu creio que você também sabe. Ele não seria desviado por coisas que pareciam boas, mas não eram do Senhor para ele. Interessante que Neemias, se ele se formou copeiro, se formou quando foi habitar com o rei. Não tem certificação, não é formado em engenharia,
não está dizendo que ele tem especialização em construir muro, mas ele era especializado em uma coisa, em obediência, em discernir bem. Nós precisamos discernir bem, irmãos, todas as coisas. Qualquer pessoa que faça uma obra para Deus deve lutar contra uma centena de causas nobres, diferentes, e uma centena de coisas que podem parecer boas e serem boas, mas não são aquelas coisas que fomos chamados para realizar naquele tempo. O discernimento nos dá foco. Tem um monte de coisas boas que você pode realizar. Bom, é bom. Mas não foi para isso que você foi chamado. Há uma sutileza nas propostas que tentam tirar o foco do cristão, o foco da igreja. A igreja tem que ter um foco, você precisa discernir. Neemias não apresentou o certificado dele para ninguém, diploma dele para ninguém. Ele só disse que Deus tinha enviado ele, foi lá ver, fez a vistoria nos muros, começou o trabalho. E o texto diz que o povo se empenhou em trabalhar. Sabe o que significa? Que esse povo estava atento à liderança. Hoje eu estava lá na secretaria ouvindo a aula. Eu falei, meu Deus do céu, vou anotar umas coisas aqui. Fiquei rindo também. Muito bom. Peguei um pedaço da aula do Eduardo e da Valéria lá. Irmãos, nós precisamos estar atentos que o Senhor, Ele está demonstrando como nós devemos agir. Primeiro veio o convite, um convite aparentemente amigável, mas Neemias não foi. Depois, o inimigo não satisfeito, ele começou o segundo estágio, que era a calúnia. Ele começou a dizer, estão dizendo, há um boato entre as nações. Gesem diz, a calúnia de Sanbalate começou com muitos ataques verbais, como um relato do que outros teriam feito. Cuidado quando você ouvir, todo mundo está falando sobre isso, várias pessoas estão dizendo isso. Essas palavras vagas podem facilmente dar uma impressão errada. A gente precisa saber se é Deus que está falando isso, Ana. A gente precisa saber se é da palavra de Deus que isso está saindo. A gente precisa saber se esse direcionamento realmente é real. Você quer ver uma coisa? Se você realmente quiser ter informação verdadeira, você vai até a pessoa, vai até ela e fala e pergunta. Por mais que possa te decepcionar a realidade que a pessoa for te falar, melhor é você na fonte do que ficar ouvindo o que todo mundo falou, todo mundo disse. Quem é todo mundo? O que Deus falou? Cadê o foco? Cadê o discernimento? Essa é a razão para que muitos se afastam da comunhão com Deus. Essa é a razão que muitos mudam, mas não mudam de comportamento. Não mudam, não deixam Deus tratar o caráter, porque falta discernimento, porque falta maturidade espiritual. E aí não há o crescimento. Uma igreja que cresce, ela é cheia de discernimento. O que Sanbalate fez com Neemias era falso. Se 1000 nações relatassem isso, ainda não seria verdade. Uma mentira popular pode ser mais perigosa, mas não é mais verdadeira porque é popular, porque todo mundo está falando. Todo mundo está falando, irmão Ziné, Aldiné. Todo mundo está falando, mas o que Deus falou? O que Deus falou? Mas está todo mundo, quem falou? Uma prática. Talvez agora você vai saber disso, ou não vai fazer, ou já vai trabalhar numa resposta. Você chegar para mim e falar, todo mundo está falando, eu vou falar assim, quem é todo mundo? Quem é todo mundo? Não sei, todo mundo, não sabe. Sabe por quê? Quem discerne deve ser direto, deve se posicionar. Essa é uma manhã de posicionamento. Quando eu vim para cá, eu disse à igreja, e vou afirmar a mesma coisa, irmãos. Eu não vim aqui para fazer a vontade dos irmãos. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não for satisfatória para os irmãos, vai. Isso é sério demais, irmãos. Porque eu amo essa igreja, eu amo o ministério. Talvez você vai pensar, será que é comigo isso? Não.
Isso é um cuidado, presta atenção. Você está no muro, está na brecha, continue. Não se distraia. Continua no foco, porque muitos se distraem no meio do caminho e não vão alcançar aquela graça especial de estar com o nosso Senhor naquele tempo que Ele preparou. Isso é verdade. Os judeus, eles foram acusados, começaram a acusar, e eles designaram profetas para proclamar eles. Olha a mentira. Para que você seja o rei deles, dizendo que Neemias tinha comprado profetas para então dizer que ele seria o rei porque estava fazendo essa grande obra. Essas mentiras provavelmente deixaram Neemias indignado. E aí um segredo: é necessário esperar o tempo para poder tratar. Tem coisas que você não pode tratar na hora, porque senão, líder, você vai ficar queimado e seus opositores vão dizer que você até mandou indireta para eles. Mas como aqui não tem opositores nessa manhã, eu só estou pregando o que já aconteceu, o que já foi vencido, para dizer o seguinte: Deus está vendo, e o pastor viu também. Neemias se posicionou, irmã Denise. Ele se posicionou, mas ele não ficou dando muita atenção para isso. Dando atenção para coisas que não edificam. Ele deu atenção para aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele sabia que não era verdade o que esses opositores estavam falando, que ele estava buscando ser rei, que ele estava fazendo aquilo ali para poder se levantar, que Neemias nunca sonharia ir alugar um profeta. Agora ele é acusado dessas coisas. Nós podemos muito bem aceitar algumas coisas. O diabo, ele conhece os nossos botões quentes. Ele conhece teu ponto de desequilíbrio. Conhece. Pode ter certeza, porque ele observa, ele anda ao nosso derredor. Ele conhece essas mentiras. Ele conhece essas acusações. Ele sabe o que afeta você. Então, se você não tiver discernimento espiritual, você vai colocar tudo a perder. Você vai assinar embaixo, Josi, do que ele falou que realmente você é. E você, na verdade, não é. Você é filho de Deus, foi chamado para uma grande obra. Não fique focado nas acusações. Ele sabe como jogar isso no seu rosto. Nós não podemos impedir isso. Então temos que aprender a lidar com essas situações. Temos que aprender a lidar com isso. Isso é discernimento. Eu nem sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas se você estiver entendendo, querido, você vai entender que discernimento é necessário aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar. Tem que ter discernimento. Esses assuntos serão relatados ao rei. Eles falaram: a gente vai contar para o rei que você está levantando os muros, que está fazendo essa obra aí, para você se autoproclamar líder deles. Agora Sanbalate começa a ameaçar. Neemias não seria enganado para ir nessa reunião. Ele tinha muito discernimento para isso. Então agora ele tentou caluniar Neemias. Sabe o que Neemias faz? Ele simplesmente responde. Verso 8. Eu lhes respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Nada do que você diz é verdade, é invenção sua. Ele respondeu com calma, francamente, dizendo a Sanbalate: você é um mentiroso. E continuou o trabalho. Tem que se posicionar, tem que dizer. Mas tem que ser com calma. Não pode ser no calor, não pode ser às vezes no momento. Tem que pensar que existe todo um povo sendo cuidado. Discernir como fazer esse trabalho para que a obra de Deus não pare. Qual é o propósito do nosso inimigo? Que a obra de Deus pare. Neemias, ele não montou uma defesa elaborada. Ele não tentou provar que Sanbalate estava errado ponto a ponto. Ele não perdeu tempo. Porque você não satisfaz homens como Sanbalate com fatos, explicações e evidência. Você satisfaz esses homens só se você ceder às exigências deles. E Neemias não vai fazer isso, e você e eu também não. Porque a gente tem discernimento. Eu não vou descer para ir com vocês. Eu não vou aceitar essas palavras, porque eu sei o que Deus mandou eu fazer. Eu estou certo que Deus mandou eu fazer. Sanbalate, ele não seria derrotado por ser dito que ele era um mentiroso. Ele não se importava se o mundo inteiro pensasse que ele era um mentiroso, se ele pudesse fazer com que o trabalho parasse. Mas Neemias foi firme. Quem tem discernimento tem que ser firme.
firmeza. Firmeza em Deus. Eles tentaram fazer com que Neemias tivesse medo. Ele teve discernimento para ver que a estratégia da calúnia girava em torno de um medo que ele não cede. Nenhum inimigo pode nos assustar. Tudo que eles podem fazer é tentar nos fazer escolher o medo. Mas cabe a nós não escolhermos. Muitas pessoas vivem paralisadas de medo do que os outros estão dizendo sobre elas ou do que podem dizer sobre elas. Em vez disso, nós devemos esquecer essas situações. As pessoas vão falar de qualquer maneira e há pouco que você possa fazer a respeito, a não ser estar determinado a não permitir que isso impeça o avanço da obra de Deus na sua vida. Aquilo que Deus chamou para fazer, vai fazer. Vão falar de você, mas no céu, se você estiver fazendo a vontade de Deus, do jeito de Deus, em amor, continue em frente. Sabe por quê que a gente tem que deixar a mesa farta, fica na presença dos nossos inimigos, Joelane? É para eles verem que Deus, você não precisa tirar a mesa de frente deles não, deixa eles ver o que está acontecendo. Eles não viram o muro, a mesa farta não está diante deles, eles não vão ver você indo para a glória, é para eles ver a grande vitória que Deus reserva para aqueles que permanecem fiéis. Permanece, normal, continue, querido, isso deixa muita gente indignada, está continuando, e eu não tenho espaço nessa caminhada, tem que continuar, a obra é de Deus, é para a glória de Deus. Então a gente tem que discernir e continuar. O trabalho continua. Eles estão tentando, fazer isso, causar o medo. Um dos provérbios de Benjamin Franklin é o seguinte: já que não posso governar minha própria língua, embora ela esteja dentro de meus próprios dentes, como posso esperar governar a língua dos outros? Não importa o que Deus falou a teu respeito, querido. Não importa o que Deus falou a respeito desta comunidade de fé. Nenhum homem pode liderar uma obra de Deus se permitir ser governado pelo que outras pessoas pensam. Ele deve garantir a comunhão, a oração, o conselho. E será um tolo se não aceitar. Mas se suas decisões finais forem baseadas na opinião popular, ele vai falhar. A gente precisa ouvir o que Deus falou, irmãos. Nesse tempo em que todo mundo, antigamente era técnico de futebol, Agora todo mundo é pastor, todo mundo é líder espiritual. E se você souber o que é uma igreja, o que é um pastor e quem é Deus, não é necessariamente nessa ordem, você não vai ficar em confusão achando que a igreja faz isso. A igreja do Senhor é santa. A igreja do Senhor só faz coisas boas e santas por Ele. Se você souber o que é um pastor, como o Eduardo estava ensinando lá, eu peguei um pedaço, você não vai intitular pastor quem rouba a igreja, quem defrauda. Não merece esse título. Se você souber o que é um pastor, você vai chamar de pastor quem de fato o é. Se você souber quem é Deus, você não vai achar que Deus faz coisas ruins, porque Deus é bom, o Deus é altíssimo, todo-poderoso. Mas esse tempo vem com sutilezas, fazer o seu povo parar a obra e se distrair. Portanto, ele faz uma oração, Neemias, porque não foi fácil ouvir tudo isso, passar por isso. Que Deus fortaleça as minhas mãos. Que Deus fortaleça as tuas mãos, querido, para fazer a vontade dEle. Devemos fazer o que Neemias fez, orar pela força de Deus, seu poder em nossas vidas. Nós não podemos superar a calúnia e o medo de nossos inimigos com nossas próprias forças. Assim foi dito, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Eles tentaram distrair ele, desce do muro. Eles tentaram caluniar ele. E agora eles tentam provocar um escândalo. O escândalo da religião. Eles são religiosos. Depois eu fui para a casa de Semaías. Neemias vai na casa desse homem. E esse homem, que é dito ser um profeta, ele pronuncia algo para Neemias. Semaías oferece a Neemias um local seguro. Você vem para o templo e nós vamos fechar as portas porque você está ameaçado e eles vão vir matar você nessa noite.
Olha que estratégia, hein? A religiosidade está afastando muita gente dos propósitos de Deus. E essas pessoas não estão tendo discernimento para entender qual é a vontade de Deus. Ficam em lugares aparentemente seguros da religião. Com certeza parece isso ser razoável, porque alguém iria matar ele, né? Segundo o que Semaías falou, mas a gente precisa observar quem disse, quando a gente sabe, né? Não é só disseram, não. Semaías que disse isso, mas quem é Semaías? Ele realmente é profeta? Qual a vida que ele tem? Qual é a trajetória dele? Por isso que eu digo, as pessoas que chegam aqui é uma nova história. Então, por favor, receba isso no seu coração, porque é uma nova história, já tratamos disso na classe de membresia. Crie raízes, lugar que você está para você ter respaldo. Respaldo. Quer ter respaldo? Raízes. Continua o trabalho. Continua fazendo a obra, porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para a sua glória, nem para a minha glória. Parece razoável muitas vezes essa opção que Semaías coloca, mas o texto de Salmos 61, verso 4 diz: eu permanecerei no teu tabernáculo para sempre, eu confiarei no abrigo de suas asas. Neemias precisava de discernimento agora mais do que nunca, e ele fala: um homem como eu vai fugir? Neemias conhece o coração de Deus, conforme foi revelado em todo o conselho da palavra de Deus, porque ele tem discernimento. Semaías tentou criar medo em Neemias e tentou fazer com que ele desobedecesse a Deus com base nesse medo. Fica aqui, vão matar você. Somente sacerdotes eram permitidos no templo, para você entender a cilada. E Neemias não era sacerdote, ele estaria desobedecendo a Deus se tivesse feito o que Semaías sugeriu. Como o rei Uzias, que não era sacerdote, entrou no templo e Deus instantaneamente o feriu com lepra. Ele tenta persuadir Neemias a adotar uma religião fácil e comprometedora, que evitará a perseguição, que não levará à cruz e que seja governada pelo medo da opinião das outras pessoas. Entra no templo, não, porque vão matar você, mas ele não podia, ele não era sacerdote. Ele não tinha essa prerrogativa para ficar ali, vai ficar naquele lugar. Vamos nos encontrar na casa de Deus. É um discurso bonito, mas ainda era uma armadilha. Se Neemias acreditasse no discurso religioso de Semaías, ele pecaria e daria aos outros algo em que ele poderia ser criticado, ser desacreditado, e todas aquelas pessoas que ele liderava ia ficar realmente duvidando se realmente ele tinha discernimento de Deus, ia provar que não. Presta atenção numa coisa, uma dica: quem realmente não deseja fazer a vontade de Deus, geralmente prefere os meios indiretos de comunicação. Indiretos. Vem cá que eu te contar um negócio. Mandar para o teu celular, mandar na rede social, vai mandar um monte de coisa. Meio indireto. Pessoalmente não dá, porque você tem que olhar nos olhos, e olhando nos olhos dá para você saber como a pessoa está. Isso já é natural. Então presta atenção. Quem prefere comunicação indireta é o diabo. Deus, ele trata direto com a gente. Você não precisa de atravessador, não. Porque quando você ora, você fala com o Pai, com aquele que é mais importante no universo, sem precisar agendar gabinete pastoral. Ele te atende na hora, tá? Não tem atravessador. É direto com ele, porque ele prefere a comunicação direta, porque ele é pai e você é filho. Agora, todos aqueles que caminham dessa forma de Semaías, de Gesem, de Tobias, preferem a comunicação direta, estão dizendo: envia carta, envia mensagem. Mas você é alguém como Neemias, que tem discernimento. É a comunicação direta. Eu não vou fazer assim. É posicionamento. Eu não vou parar, eu não vou descer dessa obra. Isso é mentira e continua, querido. E quem há como eu, que iria ao templo para salvar a minha vida? Eu não vou fazer isso, Neemias disse. Neemias, ele foi corajoso contra esse engano religioso. Em seu compromisso com obediência, Deus revelou a ele o coração de Semaías, que não era um verdadeiro profeta. Em vez disso, ele estava na folha de pagamento de Sambalate. Foi comprado. Meu Deus,
fez a oração, Neemias, lembra-te de Tobias e Sambalate. O melhor de tudo é, em vez de atacar Semaías e seus companheiros de religião falsa, ele simplesmente entrega esses homens perversos a Deus. Entrega para Deus, irmãos. Entrega para Deus. Está aqui, ó. Continua, Deus, isso aqui não é minha demanda. Resolva, por favor. Trata com amor, com misericórdia. Trata segundo a sua vontade. Entrega a Deus, deixa Deus trabalhar nisso aí. Vai fazer o que Ele pediu para você fazer, ordenou você fazer. Se Deus pôde cuidar bem de Neemias, Ele também poderia cuidar de Semaías de acordo com a sabedoria divina. A resposta de Neemias ao ataque triplo que ele recebe, de amizade fingida, de calúnia e religião falsa, nos faz admirar como um líder. Mas podemos amar e admirar Jesus muito mais, porque alguém também queria que ele descesse da cruz e ele não desceu, porque ele fez uma grande obra na minha vida e a cruz não foi interrompida. Não desça, não sai da posição que Deus colocou você. Não saia, não interrompa. Eles caluniaram Neemias, mas ele não se ofendeu. Ele falou a verdade, confiou em Deus. Jesus também foi caluniado, ele não debateu com os críticos. Ele falou a verdade, confiou em seu Pai no céu. Um falso profeta oferece a Neemias uma saída fácil, mas era uma forma de medo, de desobediência. Neemias não queria nada com isso. Jesus também recebeu uma oferta de saída da cruz por Satanás. Apenas adore, só me adore, disse Satanás, e todos os reis do mundo serão entregues a você. Mas Jesus não queria nada com isso. Você não pode querer nada com isso, porque você tem discernimento espiritual. Entendeu o recado? Tem que discernir no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Tenha discernimento espiritual, peça ao Senhor, seja maduro. Não enfia qualquer coisa na boca. E nem, aqui, a parede ou o muro estava sendo concluído em 52 dias. O tempo que levou para terminar o trabalho foi extremamente curto. Os muros ficaram em ruínas por mais de 100 anos e depois foram reparados em um período de apenas 52 dias. O que a gente tem a aprender, você que discerne espiritualmente as coisas? O que você vai aprender para a sua vida e eu para a minha? Por que o trabalho não foi feito há mais de 100 anos? Primeira coisa que a gente para pensar, né, Luiz? Por quê? Não que ninguém percebesse o problema. Não era que as paredes não fossem desejadas, que os muros não fossem desejados. Mas muitas pessoas viram os muros quebrados, sabiam como elas arruinariam a vida do povo de Jerusalém, mas ninguém passou do ponto de apenas desejar que houvesse muros. Não pode só ficar no campo do desejo, você que discerne espiritualmente. Tem que entrar em ação, trabalho. Olha, é uma pena que o vídeo não está aqui para passar. Mas ontem, eu peço licença, diácono João Carlos e o Joãozinho e toda a sua família. Eu recebi um vídeo do trabalho, eu sei que muitos irmãos estão envolvidos, tá? Todos nós estamos, que a gente está contribuindo em fidelidade, em oração, de várias formas. Mas eu recebi um vídeo do que o diácono João Carlos e o Joãozinho, né? Joãozinho, Márcia, estavam fazendo ali no lugar do projeto Imersão. Os dois trabalhando juntos, conseguiram ligar uma parte lá já da elétrica. Enfim, eu sei que outros irmãos estiveram no sábado anterior a esse. E ali fazendo o trabalho, e eu estava em casa estudando esse texto. Eu falei, meu Deus, a gente pode distrair mesmo, que é a obra de Deus. Olha aqui acontecendo a obra de Deus. Eu nem sabia que os irmãos iam estar lá. Os irmãos estão lá trabalhando e eu estou aqui em casa nesses muitos pensamentos. Que coisa maravilhosa olhar para a vida de alguém que está empenhado na obra de Deus. Precisamos fazer a obra de Deus, não é só desejar. Finalmente aparece um homem que fez mais do que desejar em Jerusalém. Mais que desejar que tivesse muros. Ele sofre, ele ora, ele planeja, ele pede ousadamente, ele luta, ele encoraja, ele permanece forte e ele conduz o trabalho até o fim. Mas ele também tinha pessoas ao seu redor com o mesmo tipo de coração. Aleluia, porque aqui existem pessoas com esse mesmo tipo de coração. É por isso que a obra de Deus não parou.
Não tem a ver somente com Neemias, com o pastor Lucas, pastor Henrique, pastor Edgar, ou Johnny, ou Maurílio. Tem a ver com o sumo pastor Jesus Cristo, que implantou em você um coração de alguém que não somente deseja, mas se envolve e trabalha nessa grande obra. É por isso que as pessoas estão chegando, estão se decidindo quarta-feira, domingo, na rede social. Está havendo batismos em meio a uma pandemia, está acontecendo milagre. Você vai ouvir isso hoje à noite, vai ver daqui a pouco aqui no altar, porque é uma igreja que está avançando, que tem o coração de Deus. Graças a Deus. Temos algumas pequenas ideias como Deus pode nos usar. Deus usou alguém chamado Neemias para resolver um problema de 100 anos em menos de 2 meses. E o mesmo Deus que se assenta no trono do céu trabalha através da sua vida hoje. Em 52 dias, no início, quando ele viu a necessidade, Neemias orou durante 4 meses. É a diferença de tempo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias, mas o trabalho em si demorou 52 dias. Isso mostra que a batalha espiritual foi muito maior do que a batalha material. Frequentemente ouvimos isso, mas pode ser difícil de acreditar. Dedica mais tempo à oração. Quando você for realizar, já diz aquele velho ditado: amolar a foice não atrasa a colheita. Amola a foice, fica ali, se preparando. Quando for o momento, Deus falou: vai, mas vai com tudo, porque Deus está com você. Quando o muro foi terminado, os inimigos ficaram muito desanimados. Tadinho deles. É uma coisa gloriosa desanimar os inimigos do povo de Deus e deixá-los desanimar sempre. As batalhas foram difíceis, o trabalho era grande, havia desafios internos e externos, mas agora o trabalho estava concluído e a vitória era agradável. Seus inimigos ficaram desanimados, não apenas porque o muro foi terminado, mas principalmente porque era evidente que foi Deus que fez a obra. Eles vão falar: oh, Deus não está contigo, Andréia, Deus não está contigo, Maurício, não está contigo, Moacir. Mas na hora que eles verem a obra concluída, eles vão ficar desanimados, porque eles só poderão dizer que foi Deus que fez a obra. E é o que com certeza nós diremos, porque quando algo tem as impressões digitais de Deus, todos os nossos inimigos também percebem. O inimigo só fica desanimado quando Deus faz a obra. Se for produto do seu esforço, eles apenas vão rir. Os homens podem ser enganados e ver obra do homem e ficar impressionados, mas os anjos no céu e todos os demônios no inferno sabem o que foi feito pelo homem e o que foi feito por Deus. Então permita a Deus realizar essa grande obra. Um povo forte, seguro de Jerusalém deu testemunho às nações vizinhas, e muitos de nós vivemos vidas cristãs da qual ninguém percebe, porque nossas paredes, os nossos muros são destruídos. Deixa o Senhor fazer uma obra de construção e os outros vão perceber que é Ele que está edificando a sua vida. Por fim, o trabalho é concluído, apesar de alguns amigos serem amigos do inimigo Tobias. E aí, o que faz? Alguns daqueles que estavam próximos a Neemias eram amigos de Tobias, inimigo. O que fazer? Preste atenção. Naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias. Tobias era um homem que se opôs à obra de reconstrução com Sambalate. A gente vê isso no texto. Em Neemias 2, verso 10, Tobias fica perturbado porque Neemias veio reconstruir os muros. Em Neemias 2,19, capítulo 4, verso 3, ele zomba da obra de Neemias. Em Neemias 4, verso 7, ele fica zangado porque a obra estava sendo feita. Em Neemias 6, verso 1, ele foi um dos homens que tentou fazer com que Neemias parasse o trabalho e viesse para a planície, onde poderia ser atacado. Muitos em Judá estavam comprometidos com ele, com Tobias. No entanto, os nobres de Judá não tiveram problemas em ser amigos desse homem, porque ele tinha traços de família, como muitos da tribo de Judá. Na verdade, eles tentaram recomendá-lo a Neemias. Eles relataram suas boas intenções. Preste atenção. É possível que eles simplesmente, irmãos, não tivessem o coração de pastor e os olhos de pastor de Neemias. Por isso que eles não poderiam ver esse perigo. Neemias foi chamado
por Deus para proteger o povo de Deus, a obra de Deus. Ele estava observando e em guarda de uma maneira que os outros não estavam. Permita-me, pela misericórdia de Deus, eu vou falar isso, irmãos. Muita, lá embaixo, lá embaixo. Alguma ocasião eu ouvi algo assim: pastor, tem que ser assim, assim, assim. Eu falei, não, assim não. Porque a Bíblia não diz assim. Não, mas assim, assim, assim. Não, a Bíblia não diz que é assim. E aí na terceira vez, né, aí fui demais, né, já estou melhorando, irmão, estou tentando levar para a quarta, para a quinta vez, mas na terceira, eu falei assim, sabe que você não vai entender isso? Com todo amor eu tenho que te falar, eu que sou o pastor aqui, você é a ovelha. Deus não vai dar uma visão melhor de natação para mim do que para o Luiz, que é o professor, certo? A não ser se eu continuar estudando, enfim, né? Vai ser difícil passar o Luiz. Todo o prestígio que ele já tem, toda a experiência que ele já agregou. E a gente precisa entender o nosso papel. Ser ovelha ou ser pastor, irmãos, de acordo com o olhar do Pai, Ele ama tanto você quanto Ele me ama. Porque eu também sou ovelha, na verdade, mas a sua posição não é inferior à minha, é uma posição muito importante, porque o pastor não faz nada sem um rebanho. Não existe o pastor sem rebanho. Aí existe agora, né? Por aí, intitulado. Mas só existe o pastor se houver rebanho. Quem é chamado por Deus e diz que tem um chamado pastoral, tem que olhar para trás para ver se tem um rebanho seguindo. Então, quando eu falo isso, existem coisas que vão subir ao coração do pastor, aos olhos do pastor, como aconteceu na vida de Neemias. Os outros, que eram amigos do inimigo, eles não poderiam ver isso, eles eram inocentes, talvez por isso. Tobias enviou cartas para me assustar. Até o final do capítulo, Tobias não para. Neemias não escreve mais nada sobre essa situação. Ele não exige que os nobres mudem de ideia sobre Tobias, mas ele também não nega o que sabia sobre ele. Ele parece disposto a deixar isso e passar a deixar Deus cuidar disso. Neemias tinha um trabalho a fazer, e esse trabalho não tinha o objetivo de atacar as pessoas. Ele poderia deixar Tobias em paz, contanto que eles não estivessem atacando a obra de Deus. Está entendendo isso? Deixa. Vai em frente. Não ataca ninguém. Não é um ataque o que eu estou pregando aqui. Eu estou ensinando a você a não fazer isso. E eu não quero fazer isso. Eu quero dizer que durante todo esse ano, algumas dessas coisas aconteceram, mas em nenhum momento eu me senti desanimado. Louvado seja Deus por isso. Porque aqui tem um povo que ora pelos seus pastores. E eu prometi a Deus, eu vou falar disso quando eu sentir que eu estou em paz para falar. Quando eu sentir que eu não vou ferir, não vou atacar ninguém. Mas eu não vou deixar de me posicionar. Porque a pior coisa é fingir que não está vendo. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ver e ir tratar. Chegar e falar em amor. E só há edificação e exortação se for em amor. Não precisa atacar ninguém. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Todas. Mas eu quero dizer para você que faz parte dessa comunidade de fé. Essa casa, esse pastor não é perfeito mesmo, você já sabe, até porque eu não sou bonito. Se fosse perfeito era muito bonito, né? Igual ali, esses ali que ali estão, né? Os bonitões ali. Mas eu quero que você olhe para a minha vida e olhe para essa igreja através do olhar de Jesus. Olhe para o que você tem a fazer. Nossa, mais de 100 anos parado. Quando a gente está adquirindo esse prédio, não foi uma, não foi duas, nem três. É muito difícil ouvir para que comprou esse prédio quando você é o líder, porque isso pesa a responsabilidade, pesa. Mas Deus foi fazendo entender que a coisa mais cara que a gente tem não é o prédio, é a sua vida e a minha vida. E se Ele me deu a capacidade de cuidar de vidas, o que é um prédio para Ele? Não estou falando isso, está tudo em dia, graças a Deus.
mas a gente precisa saber o propósito das coisas. A gente precisa entender que Deus está equipando a gente. Hoje pela manhã, o Davi voltou a dizer que a minha maleta de ferramentas agora é dele. E falou ontem à noite a mesma coisa. Eu não sou lá, não tenho intimidade menos 10 com ferramentas. Menos 10, irmão Abilde sabe disso, só passo vergonha. Mas a Josi falou assim para mim: você sabia, meu filho, que quando meu pai abriu a loja de material de construção, Joelane, talvez foi assim também, ele fazia eu repetir o nome de todas as ferramentas, o que era conexão de meia, de 3/4, sei lá, não sei falar o nome desse negócio não, Sérgio. Ele fazia eu repetir o nome das coisas, para eu conhecer. Tá chegando onde eu estou chegando aqui? Então, eu estou pedindo para você repetir o nome das ferramentas nessa manhã, de discernir e saber como agir, porque é esperado, irmãos, que a gente possa agir diferente de Neemias, como aí fora, se justificar nas nossas próprias dores. Ah, me feriu, então pum, me feriu, vou e ataco. Não, só ensina no tempo certo a ter discernimento do que é verdade e do que não é. Se posiciona e continue. Porque, irmãos, Deus tem honrado essa igreja. Essa é a ótima notícia que eu tenho para te dar. Essa notícia é verdadeira. Ontem eu mandei um link para a gente fazer um diagnóstico sobre a pandemia. Eu sei que eu perturbei os irmãos esses dias, lista de transmissão, em áudio de 10 minutos, né? Eu estava com vontade talvez de pregar, não sei. Mas todas as informações que ali estão, eu vou compartilhar com os irmãos, sabe? Porque tem transparência. Se, infelizmente, se fosse isso, mas não é, o número de casos estivesse muito alto, os irmãos também iam saber. E se estiver muito baixo, também vão saber. Então, hoje, né, quando terminar, eu vou divulgar esses números para que os irmãos tenham a liberdade, a segurança de entrar e de sair, e a gente pode repetir isso daqui a 2 meses e os irmãos saberem. É porque isso é cuidado. Não precisa ficar, disseram isso, disseram aquilo, não. Pergunta. É melhor, você vai ter a resposta e você vai continuar em paz, avançando. Eu queria que você, por gentileza, abaixasse sua cabeça. Eu não vou cantar não, meninos. Queria que você abaixasse sua cabeça e pedisse ao Senhor a maturidade de ter discernimento em todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. De você discernir o que é uma palavra para curar você e o que é uma palavra às vezes agradável ao seu ouvido, mas é para te destruir, é para você parar. Nem sempre o inimigo vai dizer para você uma palavra dura, de cara, para você parar, não. Ele vai tentar conquistar você como se fosse teu amigo, mas não é. Se ele não tiver sucesso nisso, ele vai criticar você, vai caluniar você, mas aí você não discute, se posiciona, diz que não é verdade, porque quem cala consente, já diz a cultura popular. Se posicione e continue com o mesmo procedimento diante de Deus, continue o trabalho. Se ele ainda não conseguir, ele vai fazer carta, ele vai avisar para a gente mais distante que você está errado, vai falar um monte de coisa. O que você tem que fazer? Se posicione e continue, mas não perde tempo com isso, vai em frente, porque Deus vai atrair até você aqueles que o temem, e a obra vai continuar, e você vai se alegrar, você vai se realizar participando dessa obra. Olha, tem pessoas aqui, tem um casal que está aqui nessa manhã, eles vão saber, mas os irmãos não vão saber quem é, que esse marido mandou uma mensagem para mim assim: pastor, poxa, eu admiro o senhor e tal, não sei o que, do dia. E eu falei assim: meu Deus, como essa pessoa pode me admirar se eu o admiro ainda mais pelo seu posicionamento como homem dentro de casa, o cuidado com a família, com as provações que enfrentou. Nós podemos olhar para cada trabalhador e nos automotivarmos. Que coisa linda. Ontem um dos nossos estudantes de teologia, nossos seminaristas, me mandando mensagem quase 11 horas da noite para tirar a dúvida, porque queria saber mais da palavra. Irmãos, graças a Deus fui deitar falando da palavra de Deus, fazendo a obra. E quando eu não pude mais, Luiz, eu pude descansar, porque eu sei que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Então discerne direitinho, não vive de mágoa, não vive de palavra contrária, de falso testemunho.
continua. Se você continuar, você vai ver a obra pronta com os portões no lugar e você vai se alegrar e vai dizer: Senhor, o Senhor bem que fez por mim aquilo que somente o Senhor mesmo poderia realizar. E as coisas que podem estar paradas há uma centena de anos, elas podem acontecer em poucos dias, se você caminhar. Hoje eu estou chato, eu sei, falando um pouco das coisas que eu vivi, mas eu sempre me lembro um dia que eu estava sentado, que o pastor Johnny e o pastor Edgar estavam com o dedo dentro do meu nariz, e eu nem sonhava que está, e eles falaram para mim assim, uns 6, 7 meses, talvez antes de eu vir para cá ser convidado, na casa do pastor Johnny, num degrauzinho lá atrás, eu estava sentado, mesmo assim, sem nem se a câmera vai pegar, sentado, e aí eles vieram assim, ó, botaram o dedo na minha cara, assim, Rafael, vou botar porque a gente é amigo, né, com todo respeito, falaram assim: olha, levanta daí, vai fazer o trabalho, porque se você fizer o trabalho dentro de pouco tempo, eles falaram 1 ano, eles erraram, Deus foi mais rápido, tinha contado a derrotinha de vocês, né, vai lá, porque você vai viver o que Deus tem para você. Eu estou aqui, irmãos, vivendo isso. Agora, se eu não levantasse, isso acontece com todos nós. Você já desanimou? Quem nunca? Mas eu quero que você possa discernir o que Deus tem de bom para você, que é melhor do que o que você quer fazer. Como o Wallace, o irmão William, o Edivaldo, o irmão José, né, o diácono João, o irmão Ulisses estava lá agora na classe dos homens. Quem não vai realmente perde, falando, né, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. É mais alto do que essa tese daqui da terra. É mais alto, é melhor. Levanta e vai, continua o trabalho. Deus, Senhor, o Senhor incomodou muito meu coração para falar sobre isso, sobre discernimento. Eu ainda não consigo avaliar e não sei se vou conseguir do início ao fim a razão disso. Eu simplesmente discerni que era isso que o Senhor queria. É isso que eu estou fazendo. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo engano em qualquer lugar onde teu povo possa ir, na planície, no templo, nas visitas, onde estivermos, que possamos entender qual é a tua vontade, Senhor, e que nem aqueles que aparentemente são amigos, mas de fato não são, e que nem as palavras de engano, e que nem uma falsa religião nos demova de fazer a tua vontade, da qual estamos fazendo, Senhor, nesta igreja, e esta igreja realizando há mais de 50 anos aqui fazendo isso, em nome de Jesus. Nós queremos continuar. Amém, amém, amém. É isso que nós vamos fazer. Licença, irmãos. Então, como disse, é verdade esse bilhete. Embora eu considerei no meu coração a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos, e sobre várias ocorrências que são obra debaixo do asfalto, de manilha, que não cabe para o púlpito, eu posso sim ensinar a igreja qual é a caminhada que a gente tem que ter. E eu louvo a Deus, eu queria um ponto de maturidade também na igreja. Um outro ponto, você guarda isso e assim vai ser. Quantas pessoas chegaram aqui esse ano? Fica de pé. Chegaram aqui esse ano. Estão vendo esses irmãos? Agora os que estavam aqui antes, se coloque de pé. Presta atenção. Quem estava aqui antes não é mais amado por Deus do que esses que chegaram agora. Então quem chegou agora, se assumir uma posição de trabalho, fica feliz, querido. E se você não estava fazendo, e você não é povo de Deus, você vai ficar incomodado com isso, sabe? Porque só os inimigos se incomodam quando a obra de Deus anda. Se ela não andou porque você não fez, há tempo de se envolver, porque não irei recuar de colocar todos para trabalhar, todos, não tem novos e não tem antigos, tem aqui nova criatura. Eu estou jogando isso agora no chão, agora, que essa palavra diabólica tem sido colocada em alguns corações. Se eu não for diácono, eu não vou fazer isso. Se eu não for, estou anos na igreja, não sou isso. Você não é, porque você não é servo. Porque se você fosse servo, você não dependeria de cargo para realizar aquilo que Deus mandou você realizar. E isso não estou mandando indireta, não. É isso mesmo que falaram, e é isso que eu estou agora anulando aqui em nome de Jesus. Fiquem todos de pé.
todos de pé, todos vocês, todos, inclusive eu, e os que vão chegar, vieram aqui porque foi o pastor Jesus Cristo que trouxe. E nós somos um só povo. Não tem reino do norte e reino do sul aqui. Não tem mesmo. Todos vão trabalhar. Não é tempo. Eu ensinar outra coisa. Lembra dos trabalhadores quando foram chamados? Presta atenção. Presta atenção que isso é uma fala aqui, daqui, que eu não sou de indireta, daqui. Isso é verdade que eu estou falando. Ah, fulano chegou, então o tempo. Eu já tratei de alguns pessoalmente, já foi resolvido. Outros vão ser tratados agora porque não vieram a mim. Não haja assim, porque aqueles trabalhadores que foram convidados, primeiro, pastor Edgar, eles receberam o mesmo salário daqueles que foram convidados por último. Quem remunera é o Senhor, não é você. Você não pode dar nada para ninguém da qual Deus não te deu. Outra coisa, o ladrão da cruz foi no último momento, talvez último ou primeiro dele, não sei, mas foi nos 45 do segundo tempo que ele se tornou um igual a você, igual a mim, e ninguém questionou. Sabe por quê? Os discípulos, do jeito que estavam dispostos a morrer pelo Senhor mesmo, né? Eles talvez poderiam ter protestado: não, eu que tenho que estar na cruz contigo, eu sou mais digno que eu caminhei contigo esses anos aí, esses 3 anos. Mas quem entrou primeiro foi um que era um ladrão. Eles entraram depois. Então o tempo pertence a Deus. Entenda isso. Deus tem trazido pessoas aqui, irmãos. Assim, eu tenho me alegrado, eu não vou nem olhar, porque todos, eu vou falar de olho fechado, para ninguém entender isso de uma outra forma que não seja agradável a todos os corações. Senhor, envia pessoas que entendam, Senhor, de projeto na cidade. Irmão, você não tem noção. Durante a semana, as pessoas agendam um gabinete para falar que estão enganjadas nisso. Não tem noção. Então só vibra. Se você depende de um título para trabalhar, eu quero te lembrar que você tem um agora, servo do Deus Altíssimo. Não fica, ciúme é fruto da carne, tá? Nós somos espirituais e vamos crescer. Pode se assentar. Pronto, assunto encerrado. E vamos continuar o muro, porque esse muro é feito de pedras grandes e pedras pequenininhas também. E eu quero chamar a tia Carol aqui, porque nós vamos receber uma pedra preciosa nessa manhã. Eu quero chamar a família, a irmã Bruna e do irmão Felipe aqui à frente, toda a família, que nós queremos viver mais uma vez o milagre de Deus. Pode subir a família toda. Até o pessoal que está com máscara do Flamengo pode subir também. A gente tem que enfrentar essas situações, né, irmãos? Agora os irmãos vão ficar procurando quem é que está com a... Nós vamos ter uma meditação musical agora. Deixa a família subir, né? Que coisa boa, né? É uma alegria, irmãos. Hoje vai ser de manhã à noite dedicando crianças, né? O ano não acabou, ainda tem mais um casamento para fazer. Poxa, quanta coisa boa, né? Coisa maravilhosa, né? É gente que viveu aí milagre também. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Vamos ouvir os louvores de gratidão para o Senhor. Espera aí, eu não fui chamado para cantar, irmão. Tudo foi feito por ti, tudo é dado a ti, tudo foi feito por ti, tudo é dado a ti, e não há palavras pra expressar
o que fizeste pra me salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Como é bom viver milagres. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti. Que nos surpreende, que nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Como é bom viver milagres. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende, que nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Senhor, todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Bom dia, igreja. É um momento de muita alegria nós estarmos aqui na apresentação da Laura, que é um milagre do Senhor, né? A Isadora também é um milagre. Muitos não sabem, mas a Isadora é um milagre, a Laura é um milagre. E o desejo do meu coração, né, é que vocês, os pais, assim como tem feito com a Isadora, né, continuem trabalhando com a Laura, sendo discípulos, né, discipulando seus filhos, ensinando, né, o caminho do Senhor, que a Laura e a Isadora sejam flechas, que possam voar bem longe para a honra e glória do Senhor. E eu quero dar boas-vindas à Laura, né, ao Ministério Kids, e eu vou passar essa lembrancinha. Ai, pega aqui. Tá agarrado. Essa lembrancinha representa as boas-vindas da Laura ao Ministério Kids. Que Deus abençoe a família. Você pode se colocar de pé, querido?
estenda suas mãos para cá. Você pode proferir palavras de bênção, de alegria espiritual. Os filhos e o fruto do ventre, Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida da Laura, pela sua família, Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que aqui também houve lutas, ó Pai. Houveram momentos, ó Pai, tensos, de preocupação, de intercessão dessa casa. E hoje, pela manhã e pela noite, nós vamos estar celebrando, ó Pai, aqui na presença de Deus e dessa comunidade de fé, as respostas de oração, Senhor. Deus, não são pequenas, ó Pai, respostas, são grandes respostas, não somente para essa ocasião, mas que a Laura seja a resposta para toda a trajetória da vida dela, aonde ela estiver. Senhor, abençoa o Felipe, abençoa a Bruna, Senhor, dando sabedoria, abençoa na casa dos teus filhos, que seja sempre direcionada pela tua mão poderosa, para que Laura venha conhecer os teus feitos extraordinários, para que ela venha te amar, e em nome de Jesus, que este lugar, ó Pai, possa ser, ó Pai, desejado todo dia pelo coração da Laura, a tua presença e também essa comunidade de fé, os amigos que ela fará, em nome de Jesus, ó Pai, nos dê sabedoria para ensinar a sua palavra a Laura, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Cadê os fotógrafos? É o Léo hoje? Olha, peraí, irmãos, vou falar uma coisa aqui. Vocês estão contando, né? Talvez 1 ou 2 milagres, mas também, né? Temos aqui, né? O senhor Francisco esteve orando, né? Pela vida dele, passou pelo Covid e vamos agradecer também por isso, né? A gente está muito. Eu já encontrei com ele outro dia aqui na igreja e fiquei muito satisfeito. Eu quero agradecer a Deus por isso também. É resposta de oração, tá bom? Deus, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, desse querido irmão, desse querido amigo, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nós estamos contemplando muitas respostas. A recuperação da Bruna também, Senhor, que foi delicada, mas aqui ela está, também do seu papai, também da sua mamãe, que venceu, Senhor, esse momento difícil, Senhor, mas o Senhor se fez, como sempre, Deus do impossível, Deus de milagres, em nome de Jesus, amém. Agora sim, né? Agora vamos tirar foto. Tira mais uma, Léo, que a Isa ficou atrás do certificado aqui, né? Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Fiz uma oração ali para o Felipe tirar a máscara, mas que eu não estou buscando muito, não. Irmãos, notícias. Nós temos um Natal solidário para realizar, amém? Amém? Então, estou muito animado com isso. Hoje eu recebi uma palavra lá na classe dos homens, bem maravilhosa, sobre o empenho de muitos deles. E eu gostaria que você também se envolvesse nisso. Não se trata só do alimento físico, a gente sabe disso, a gente não é uma organização social, mas a gente também não vai falar só daquilo que vai alimentar o espírito, vamos falar do que alimenta tudo, né? Deus, Ele pode fazer isso através das nossas vidas, então quero que você se envolva. As inscrições, irmãos, são realmente limitadas, e aí, para domingo à noite, você que já está assistindo, já está desesperado, outro já vai pegando o celular, só tinham 10 vagas quando eu vim para cá. Tinham 10 vagas. E para o sábado, eu acho que já tinham 80 vagas preenchidas também. No sábado, nós não vamos transmitir ao vivo, porque o domingo vai ser uma repetição do que vai acontecer no sábado, exceto a questão da palavra que a gente vai disponibilizar, né? Eu vou ver com os pastores qual deles pode estar ministrando no sábado à noite, no domingo eu vou estar ministrando, possivelmente. Então, que os irmãos estejam orando por isso, estejam trabalhando para isso, envolvidos, porque de alguma forma, estando aqui,
né, ou não, toda a igreja está envolvida nesse processo. Tá? Eu vi que os jovens, ontem a Júlia fez contato comigo, ela falou que está multiplicando as forças, né, dividindo a quantidade de quilos por cada jovem. Então você também pode fazer isso, né, e trazer também sugestões de lugares que a gente possa levar um carinho, né, especial. Esteja orando também porque a gente está a poucos dias de concluir também a obra física ali no apartamento. Talvez você não foi lá, não viu como estava, mas o negócio estava complicado. Então a gente tem esses poucos dias para fazer isso, tá bom? E hoje à noite, você que fez a inscrição, nós teremos aqui mais outro testemunho, né, das crianças da igreja. Elas estão dominando aqui o púlpito. Louvado seja Deus por isso. Conselho que eu prometi passar, né, a informação, que é a informação da nossa pesquisa de ontem. Eu espero que eu consiga, irmãos, porque estava carregando aqui. Nós tivemos 156 respostas. Olha, tá vendo, irmão? Está carregando. Eu quero passar, mas a internet não está muito me ajudando. Pastor Henrique, me salva aqui. Não, acho que eu consegui agora. Nada a ver. Sim, consegui. Eu vou passar os números para os irmãos. São 156 respostas. Quem ganhou foi o pastor Henrique. Não é isso não. 156 respostas. 5% dessas respostas, ou quase 6%, são de pessoas da nossa igreja, mas que moram em outros municípios. O restante que mora nessa cidade. As mulheres, são 95 mulheres que responderam. Os homens, 61 homens responderam. Eu não vou falar das doenças crônicas, porque são muitas na lista. Mas a gente tem aqui, com suspeita de Covid. Isso se trata desde o início do ano, tá bom, irmãos? Então você tem que diluir isso aí em todos os meses que estivemos nessa condição. 112 pessoas não tiveram nem suspeita de Covid. 44 pessoas tiveram suspeita. Das 44 pessoas que tiveram suspeita, 43 responderam quando ocorreu, né? Uma em março, 4 em abril, aproximadamente entre maio e julho, 10 pessoas. Entre agosto e agora, dezembro, como a gente passou a ter mais testes disponíveis, acredito também que por isso, a gente tem aqui para mais de 10 pessoas que realizaram o teste. A concentração maior está entre agosto e dezembro. Dezembro teve um que realizou, alguns estão aguardando o resultado. Aí o tipo de teste realizado, né, que tem o PCR, o RT, o teste rápido, não vou mencionar. Agora o resultado do teste positivo, né, e o negativo não se aplica, obviamente negativo não se aplica que não teve. Não se aplica 103 pessoas. Negativo, do mesmo grupo, 28. E positivo, 25 pessoas testaram positivo para o Covid. E preencheram esse formulário e estão vivas. Amém? Então, todos estão vivos, irmãos. Então, essa é a boa notícia, né? Porque se eu falo, olha, preencheu o formulário, não tinha como, né? Por exemplo, o pastor Edgar, a Érica, né? Sobreviveram. Um anjo apontou e me lembrou isso aqui. Então, louvado seja Deus. Então a gente está agindo com transparência, com bastante responsabilidade. Nesse encontro de domingo, como eu não tinha dos números, eu reduzi as vagas disponíveis para 50 lugares. Para que a gente pudesse ter a disciplina de que são os inscritos que precisam comparecer para o Natal Solidário, que o número vai ser maior. A nossa disponibilidade é enorme. Eu vou falar isso sem olhar, mas ninguém fica constrangido não. Pedir os irmãos, sentem no lugar que estão adesivados, por favor, vou falar de olho fechado. Fique de pé para eu não ver, para vocês acharem que eu não estou falando para ninguém nisso não. Eu estou falando para todo mundo, inclusive para mim. Por exemplo, os pastores não estão sentados em lugares adesivados, viu? Então, para eles também. Porque quando a gente acaba sentando perto do nosso familiar, coisa e tal, a gente fica mais próximo do outro que sentou no lugar correto. Então vai descaracterizando esse cuidado. E pedir os papais e as mamães a gente tentar fazer um controlezinho só um pouquinho melhor das crianças. É isso, e leia lá o que eu enviei. E vamos orar e vamos vencer esse negócio. Está perto da gente vencer isso, irmãos. Eu já falei desde o início do ano e
pessoal talvez ficou falando, poxa, pastor, fica falando que está perto, tá, porque nós olhamos para a eternidade. É breve e momentânea a tribulação. Se você estiver olhando para esse tempo, falta muito. Mas se você olhar para a eternidade, falta pouco, porque até a nossa vida passa rápido. Fique de pé e vamos agradecer a Deus, né? E vamos continuar com os cuidados. E a gente não quer constranger, obviamente, ninguém, não. Tá? Nada disso, leva tudo em amor, é só cuidado, é minha responsabilidade cuidar bem das ovelhas do Senhor. Eu vou prestar conta, então vou cuidar direitinho para eu só ouvir coisa boa quando eu estiver diante do meu Pai. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim: graças a Deus, eu estou bem. Deus, muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Até mais.